Em frente, agora seguindo aqui na nossa pauta, vamos lá para Brasília trocar uma ideia com o nosso camarada Zé Maria Trindade. Nossos olhos e ouvidos na capital federal. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem a troca no comando, como havíamos dito aqui no programa, da Casa Civil. Onyx Lorenzoni deixa a pasta e assume o Ministério da Cidadania, que era ocupado por Osmar Terra, que por sua vez voltará à Câmara dos Deputados. No lugar de Onyx entra o general do Exército Walter Souza Braga Neto. Ele é o terceiro militar a integrar a cúpula do Palácio do Planalto. Ao todo já são aproximadamente uma dezena de ministros egressos das Forças Armadas. A gente está em contato com o Zé, como disse, e eu quero saber, Zé, essa indicação aí pode jogar uma areia, causar algum tipo de atrito, afastar o presidente de uma melhor relação com o Congresso Nacional? Bom dia, Zé. Salve. E mais um, viu? O general Augusto Rocha, Flávio Augusto Rocha, foi nomeado para a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que agora sai da Secretaria de Governo diretamente para o gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um almirante. Olha, Edgar, isso provocou, sim, reclamações do Congresso Nacional, apreensões, inclusive no meio militar. Os militares dizem que não há a possibilidade de uma identificação total entre governo e meio militar. Eles temem aí dividir o ônus de ser governo. Sempre é muito difícil ser governo e as possibilidades de erros são muito altas, né? E isso pode provocar dificuldades. E essas dificuldades podem, inclusive, interferir na atividade militar. Edgar, no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já disse que o Braga Neto foi eficiente, foi muito bom na intervenção federal do Rio de Janeiro, né? E isso pode indicar que ele desempenhe bem a função. É uma mudança de postura no governo. O presidente Jair Bolsonaro estava incomodado com ações políticas ali na Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni tentando chegar ao governo do Rio Grande do Sul e agindo politicamente exatamente no entorno. Ele quer se livrar destas interferências. Daí a ideia de colocar um general. A ideia do governo é de que dificilmente chegarão as tais propostas indecentes para um general. Difícil propor uma corrupção para um general, fica muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. O presidente, assim, vai comandar 6 generais, que comandam 6 generais, que comandam 6, assim por diante. Até chegar no batalhão. Soldado raso. É o manual lá de guerra, né? O manual da guerra. É mais ou menos assim. A arte da guerra mostra claramente isso. Ninguém comanda um batalhão inteiro, é preciso essa cadeia. E a nova Casa Civil terá uma função muito objetiva. Será o ministro dos ministros. Ontem, na live, o presidente foi muito objetivo. Quer que ele se antecipe aos problemas e que apresente ao presidente já soluções em vez de problemas, né? Uhum. É um governo mais voltado mesmo para a gestão. Sim. Zé, quer falar, Vini? Fazer só uma pergunta para o Zé com relação também ao legislativo. Como é que ficou o impacto das falas do Paulo Guedes, tanto com relação ali aos parasitas, depois com relação às empregadas domésticas irem para a Disney? Isso de alguma forma também atrapalha, também joga um caldo aí nessa relação do legislativo com o Paulo Guedes? Ontem ele até evitou, né, falar com a imprensa, estava num evento aqui em São Paulo. Isso pode ditar uma mudança de comportamento aí na relação entre o ministro e o Congresso? Ô Vini, existe um grupo no Congresso Nacional, um grupo até grande, que apoia a equipe econômica e o ministro Paulo Guedes acima até do governo. São aliados do Paulo Guedes, porque entende esse grupo de que ele é a representação do liberalismo no governo, até mais do que o presidente. Eles acham que se apoiar a equipe econômica acaba pressionando o presidente Jair Bolsonaro a continuar nas linhas liberais. E esse grupo entende que isso não contribui, atrapalhou. A reação imediata dos servidores públicos, que são ali uma religião, eles têm representação, e tem que ter mesmo, eles têm que ter representação, sindicatos, federações, e isso é arma contra a política, contra a proposta de reforma administrativa. Olha, não será uma batalha fácil não, viu? Os servidores têm representantes e têm acesso. Então, a luta aí é a reforma administrativa.
O Zé, claro, qualquer leigo pode, aí que acompanha um pouco o movimento político, né, as movimentações aí de relações do Executivo com o Legislativo, pode concluir que uma fala desastrosa, como foi a do ministro Paulo Guedes, pode causar danos ali, pruridos, como você gosta de dizer, Zé, para usar um termo teu, nessa relação, né, uma fala destrambelhada que pode prejudicar, inclusive, as políticas que o próprio Paulo Guedes quer implementar no governo, né? Conversando aqui com o Samidana, fora do ar, até o próprio Sami fala que isso realmente é prejudicial, né? E que uma fala de um liberal, né? Falando de uma maneira grosseira como falou, como se expressou, e ainda mais tendo ali a pecha do maior, talvez, liberal do país no momento, tentando ali na sua fala preconceituosa decidir, né? Para onde camadas da população devem investir seu dinheiro para viajar para cá, para esse ou para aquele lugar, realmente é para crer que o Paulo Guedes realmente não pensou no que falou ou, pior, revelou ali uma essência sombria da sua personalidade ali, que pode lhe atrapalhar nas suas condutas na economia. O que eu ouvi é que essa fala acaba alimentando a narrativa do PT, porque a narrativa liberal não está resolvida na sociedade. 53% acha que o capitalismo atual ele é danoso à atividade, à vida das pessoas. E no Congresso, a narrativa de que o capital é algo de mal é do Partido dos Trabalhadores e é da esquerda, né? E o PT prega de que há uma raiva contra o governo PT, do ex-presidente Lula, porque ele permitiu que o pobre andasse de avião e o que aconteceu? Os aeroportos lotados, aviões lotados. Permitiu que a empregada doméstica e o pedreiro comprassem carros e o resultado, a elite irritada, porque isso provocou engarrafamentos gigantescos nas cidades. Isso é uma narrativa falsa e com a fala do Paulo Guedes acaba alimentando isso. Então, resumindo ali do início, armou sim essa fala, armou sim as associações, sindicatos contra a reforma administrativa e contra esse discurso natural de que o Estado precisa mudar. Não dá para ficar. Uma frase do governador de Minas, o carrapato ficou maior do que o boi, que é uma versão diferente aí dessa do Paulo Guedes, da história dos parasitas. Chegou no momento que o Bolsonaro vai ter que moderar as falas do Paulo Guedes, hein? Chegamos a esse ponto, vivemos para ver esse dia. Eu acho que não tem que moderar nada, eu acho só muito triste como politicamente correto ele mina e deturpa as falas, mina e deturpa as interpretações e faz com que uma fala absolutamente natural como a do Paulo Guedes, ainda que possa ser mal interpretada, vira uma coisa monstruosa, vira uma coisa preconceituosa, vira uma coisa sombria. Ora, ele não disse nada além de que as empregadas domésticas estavam indo muito para a Disney, ou seja, uma metáfora, as empregadas domésticas ganham pouco no Brasil. Classes menos abastadas estavam indo para a Disney, ele estava querendo defender o câmbio mais alto e usou essa figura de linguagem. Ninguém em sã consciência, vendo a fala do Paulo Guedes, que seja minimamente alfabetizado ou que não tenha uma má intenção moral, vai achar que a fala dele foi preconceituosa. Esse é um problema muito maior do que político. Esse é um problema cultural, de estrutura de linguagem, do politicamente correto, que cerceia qualquer tipo de palavra. Se alguém fala em dividendos, se alguém fala em empregada doméstica, se alguém fala em pobreza, se alguém fala em despesa para tratar de gente doente, essa pessoa é tida naturalmente como preconceituosa, que fala contra os pobres, que elimina as pessoas de cor, que elimina as empregadas domésticas. Infelizmente, a gente é obrigado, ainda mais na seara política, a estabelecer um certo tipo de diplomacia que eu vejo como hipocrisia linguística, para não atacar e suscitar sensibilidades agudas ou interesses políticos que querem atacar um cidadão de bem, como o Paulo Guedes, que não tem ninguém que acha que ele é contra pobres, mas para fazer um tipo de narrativa política. Isso é patético, isso é ridículo, isso é temeroso. Eu acho que as pessoas têm que examinar não exatamente o conteúdinho da fala, de uma palavra, mas o conteúdo macro das ideias e fazer disso um contra-ataque político, estabelecendo preconceitos onde ele não existe de forma alguma. Isso demonstra não só a baixeza da nossa política, como a baixeza de grande parte da nossa mídia, como a baixeza e o baixo nível intelectual a que a gente ele mesmo colocou. Reconheceu a infelicidade da fala dele. No meio da fala, ele se constrange. Ele reconheceu. Ele se constrange, ele quase
começa a falar, não, todo Não mundo, é isso. todo mundo tá indo. Fala naquele ali, ó. Fala Só um naquele ali. forte. Fala Ele naquele ali, reconheceu. que aí eu posso modular aqui. Enquanto você melhora o microfone, ele só reconheceu isso porque ele percebeu que a fala dele poderia ser deturpada. Porque ele usa metáforas que eventualmente possam ser politicamente incorretas. Em nenhum momento eu desafio qualquer pessoa a dizer onde ele ataca empregadas domésticas. Em nenhum momento alguém pode dizer onde ele ataca todo o funcionalismo público. Ele fala que boa parte do funcionalismo público é parasita e é mesmo. Inclusive Se ele volta atrás, só completar depois, se ele volta atrás, é porque ele sabe que existe uma cultura política e midiática de hipocrisia linguística que altera e deturpa tudo. Mas como ele é um homem de bem, ele pede desculpas por aquilo que ele sabe que ele está certo. Só isso. Fala, Vini. Eu não acho que o Paulo Guedes não seja um homem de bem. Acho que ele é um homem de bem, mas um pouco destrambelhado, que às vezes paga pela boca, né? E às vezes revela algumas impressões que ele tem aí sobre algumas camadas da sociedade, como, por exemplo, das empregadas domésticas, a classe média, uma ascensão, parte de um princípio que só a elite pode ter. Haja malabarismo léxico, né, na história. Isso, né? Revela um preconceito. Ele não ataca as empregadas domésticas. Ô Zé, bom, chegamos numa era em que as palavras têm significados que a gente quer dar a elas. Para além do que a gente acha que o Paulo Guedes disse o que ele disse. Ô Zé, falava aqui do parasita, enfim, na questão de parasitas, do funcionalismo, aí chega a notícia de que ele, só para alimentação e alguns benefícios, recebe ali, dentro do regimento da lei, mas recebe ali R$ 8.500 só para essa parte de alimentação. Trabalha, ele não é parasita. E aí chama de parasitas quem também, eventualmente, pode estar se locupletando ali, abusando das coisas como funcionário público, mas ele, da posição que ele tem, talvez não tenha a legitimidade para falar sobre isso. Ele trabalha de maneira efetiva e muito. Muitos funcionários que foram atingidos pelas palavras dele e são funcionários públicos, ele enquadra como parasitas todo o funcionalismo público. Ele não disse Muitas pessoas que trabalham arduamente, se dedicam ao seu trabalho, foram afetadas por isso. Mas ele não fala de todo mundo. Zé, vamos com uma linha para a gente finalizar? Edgar, ele falou também chiqueirinhos, são os chiqueirinhos, se referindo a elites que ganham dinheiro com a burocracia do serviço público. Isso não provocou grandes debates. E acho também que o grande lead da matéria dele foi perdido, né? Não quero aqui roubar a importância e o trabalho da Denise Campos de Toledo, mas eu prestei muita atenção naquele debate dele, quando ele afirmou: o dólar é flutuante, o mercado vai dominar. E demonstrou, não vi grandes manchetes nesse sentido, de que a política brasileira é de desvalorização do real para facilitar, para valorizar o exportador. Isso, para mim, é o lead, é uma definição do governo. Olha, nós vamos desvalorizar o real para ajudar o exportador e impedir a compra de quinquilharias e de viagens como se fosse todo final de semana e pronto. Essa que é a principal atenção do discurso. O resto são palavras mesmo, mas eu repito, quando ele usou o termo chiqueirinhos com relação a elites que roubam dinheiro público ou que se beneficiam de atividades no governo burocráticas e tal, aí ninguém achou espantoso. Mas aquela história, né, como diz o grande livro do pensador, O Pequeno Príncipe, né? A palavra foi feita para dividir as pessoas mesmo, afastar pessoas. Temos um exemplo claro aqui. Palavras, né, Zé? Ô Zé, você sabe que o Paulo Guedes começou a ser chamado aí de ministro Cacantibes? Aquele personagem do Sai de Baixo. Sim. E ontem o Miguel Falabella se manifestou, né? Se manifestou, não gostou, achou que é uma vergonha o personagem da ficção ser comparado com um agente da realidade. Porque somada a essa frase das empregadas, você tem, por exemplo, quando ele falou que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, que o pobre não sabe poupar, não sabe que o pobre é muito consumista. Então isso vai traçando todo um perfil de como o Guedes pensa. É uma percepção de uma realidade. Ô Zé, realmente, se a gente tem má interpretação dos fatos, que dirá das palavras, né, Zé Maria? Pois é. Santos-Uperi. Valeu, Zé. Flexibilidade, a má interpretação não intencional. Ou então o malabarismo léxico do léxico do entendimento. Haja boa vontade. Malabarismo para interpretar. Tudo errado. Valeu, Zé. Um abraço pra você. Obrigado, viu? É a naturalização da barbárie, minha gente. 10